Oh, aleluia! Aleluia! Graça e paz do Senhor Jesus para todos os amados irmãos, neste novo quadro, aqui para os nossos seguidores, nossos irmãos que vão nos ouvir mais tarde. Sejam todos bem-vindos a Dracma. Dracma é este novo quadro que eu estou compartilhando com os meus seguidores, com os irmãos que vão nos ouvir depois. Seja bem-vindo, Nora Artesanato, a 01 aqui da Dracma, sempre um exemplo, graça e paz. Para cumprimentar os irmãos, eu peço que você escreva a sua igreja e a sua cidade. Por exemplo, escreva aqui como os irmãos entraram: Eugênio Júnior, Videira Betim, presente sempre. Alessandra Gláucia, aqui mãe do nosso obreiro Felipe, também sempre presente. Glória a Deus, vamos entrando. Este é o dia que o Senhor fez. Iago Silveira, Belo Horizonte, Igreja Batista Aliança Eterna. Alice Videira Paracatu, Videira Três Marias, isso, Alessandra, vai falando. Videira Betim, Eugênio, bom dia. Bom dia, Alice também, Videira Paracatu. Meus irmãos, Ellen Gomes, vai falando de onde você é. Adriano Freitas, Manto, Terra e Fogo. Hoje é a Dracma 01. Eu estou empolgado para começar esse quadro com você. Vai ser uma grande bênção. E eu quero ouvir se você tem sido abençoado através deste novo quadro que é a Dracma. Nós já estamos aqui hoje com um louvor, Hillsong, Blessing Morning, Hillsong, Worship Songs. É uma manhã abençoada. Graça e paz, Camila Freitas, a minha design oficial, todas as fotos aí, as artes da Dracma, você pode ver em C Design, C Freitas Design, Videira G.V, deve ser Governador Valadares. Francis Martins, vai falando de onde você é. A Sara Videira Contagem, Bruno.shoes, oh, come on, that's nice, muito bom. Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui nesta manhã para, agora eu não tenho uma caneca da Dracma, fica aí a sugestão de um recebido. A arte você pode pegar com a C Freitas Design. Brum.shoes BH, um prazer, que honra. É um prazer ter empresas aqui, ter igrejas aqui, ter pastores como o pastor David agora, que entrou, Belo Horizonte. Esta é a Dracma. Nosso alvo aqui neste quadro é dar a você uma direção daquilo que está na parábola de Lucas, no capítulo 15. Nós temos nesse capítulo basicamente 3 parábolas. A parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, ou filho perdido. Nosso propósito aqui neste quadro, seja bem-vindo, Ivanete, é dar a você ferramentas, recursos, palavras e também uma assessoria, mentoria, consultoria, chame o que você quiser ou como você achar melhor. E eu quero construir isso junto com você, construir isso aqui junto com os meus seguidores. E é muito importante que você me dê um retorno no meu direct se você foi ou tem sido abençoado com este quadro, porque eu quero desenvolvê-lo junto com você. Vai ser um quadro de perguntas e respostas. Na segunda-feira, ontem me perguntaram: pastor, não teve a sua live? Como eu disse, Efatá BH. Temos aqui já Videira Juiz de Fora, Angelina, temos aqui pastor João Alves e Viviane, pastores amados aqui da Videira BH. Vai entrando e escrevendo a sua igreja e a sua cidade, ou se não é igreja, como tivemos aqui agora, bh.shoes, vai colocando o nome da sua empresa e a sua cidade. Chame empresas para estarem aqui também nesse dia, na quarta-feira, às 10 da manhã. Porque também vamos falar de empreendedores sociais, empreendedores do reino, empreendedores nas mais diversas áreas. E o alvo também é responder perguntas, interagir aqui com os seguidores.
e eu estou chamando esse quadro de dracma. Como eu estava dizendo, ontem perguntaram, pastor, mas você não fez a sua live tradicional das 10 horas? Eu disse a você que nós estávamos orando, Efatá BH, e graças a Deus por Jesus Cristo, as medidas aqui estão sendo flexibilizadas. E quanto mais empresas tiverem aqui, como a Brum.shoes, melhor ainda. A minha formação, eu sou pastor evangélico da Igreja Videira, em Belo Horizonte, supervisor da Vinha de Minas Gerais, então atuo em Belo Horizonte, na região metropolitana, mas também todo o estado de Minas Gerais, 853 municípios, nós estamos avançando sobre eles para a glória de Jesus, mas também fora do país, com especialização na África inglesa. Então, eu quero contribuir com esta formação ministerial, mas também com uma formação profissional para a sua carreira, empresa, profissão, etc. Então, nós temos aqui o apóstolo Natanael, também está aqui para colaborar com você. Então, o meu objetivo nesse quadro é manter um contato com estes seguidores, perguntas e respostas, ensinamentos bíblicos, ensinamento administrativo, organizacional e financeiro. Essa é a minha especialidade de formação profissional. Sou formado em administração de empresas pela PUC do estado de Goiás há mais de 20 anos. A minha turma é de 2000. Então, sempre atuando nessa área, mercado de marketing, mercado financeiro e já também há 20 anos no ministério pastoral, que é, aleluia, a minha paixão. Mas eu percebi que Deus tem me dado a graça e me deu ferramentas para abençoar também o povo de Deus e também os empresários e profissionais com ensinamentos organizacionais baseados na palavra de Deus. E eu vou começar a fazer isso com você hoje. Nós vamos construir isso juntos. Eu estou formando um material, já tem um livro escrito nessa área e você pode, nas plataformas digitais, no Hotmart, adquirir esse livro. Se chama Servo Bom e Fiel. Você pode adquirir e acompanhar comigo aqui, porque eu vou ministrar junto com você uma nova versão, revista e atualizada. E quero, com a sua colaboração, enriquecer esse material. Que é um material não somente para as igrejas, especialmente para as igrejas, mas também pode ser aplicado na empresa, pode ser aplicado na sua profissão, no seu trabalho também. Então, nós somos aqui um grupo de irmãos, são milhares de irmãos que me acompanham no Instagram e o objetivo é ampliar isso, fornecendo para você um conteúdo bíblico, cristão e também da palavra de Deus. Amém? Então temos aqui o apóstolo Natanael, o nosso irmão, ele é psicanalista, coach, pós-graduado em saúde mental para servir os irmãos. Aleluia! E também o apóstolo Natanael é pastor, está aí se relacionando conosco para entrar na Vinha de Minas Gerais. Pastor, o que é a Vinha de Minas Gerais? Videira e Ministérios Associados. É uma associação de igrejas cujo propósito é compartilhar ferramentas, experiências ministeriais para abençoar você e seu ministério. Se você é pastor, está nos ouvindo aqui, quero convidar você a vir conhecer a Vinha, como o nosso amigo aqui, apóstolo Natanael. Amém? Então, antes de nós tomarmos a palavra de Deus, por nosso alimento e nossa base hoje, quero construir junto com você, e eu estou chamando esse quadro de dracma. Segunda-feira, Drops da Videira, com a caneca lá que a Alice de Paracatu mandou, das pipocas gourmet. E ó, essa aqui é a que serve para todos os quadros. É Videira BH, Pastora Zemar. Mas não temos ainda uma da dracma. Fica aí uma dica para você. Amém? Bem, então vamos ter uma palavra de oração. O louvor nosso aqui já está fluindo hoje com o Hillsong. E nós vamos orar e vamos pedir graça a Deus, revelação para esses próximos minutos aqui, essa próxima hora que nós estaremos juntos, porque você possa obter ferramentas para o seu ministério. Então, nós temos aí ovelha perdida. Lembra da parábola? A dracma está baseado lá no Evangelho de Lucas.
Por isso que o nome deste quadro é Dracma. E nós vamos compartilhar baseado nessas vertentes. Dracma perdida, finanças. Ovelha perdida, ministério. E filho pródigo ou filho perdido, familiar. Então, antes de nós começarmos, vamos ter uma palavra de oração, porque é assim que nós começamos aqui a Dracma em todos os nossos quadros, pedindo para o Senhor sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência você pode adquirir, conhecimento, perdão, é diferente de sabedoria. Conhecimento você pode adquirir nas escolas, nos livros, enfim, nas mais diversas fontes, e faz muito bem em adquirir, mas sabedoria é algo que vem de Deus. Existem pessoas com muito conhecimento, mas sem nenhuma sabedoria, e aí tem as suas vidas destruídas. Foram atrás do conhecimento, da formação profissional, mas deixaram para trás sua família, deixaram para trás seu casamento, deixaram para trás muitas outras coisas poderosas e importantes na nossa vida. Então, eu quero convidar você a ir junto comigo toda quarta-feira na Dracma, a procura da Dracma, que é o nome deste quadro. E nós vamos construir isso juntos para a glória de Jesus. Amém? Vamos ter então uma palavra de oração. Ouça esse louvor e vamos pedir para o Senhor. Senhor, me dá revelação e me dá sabedoria para eu compreender, não aquilo que está no livro do pastor Azemar, não aquilo apenas que ele está falando, mas aquilo que o Senhor quer ministrar ao meu coração. Pai, eu quero consagrar ao Senhor este quadro chamado Dracma. E quero declarar, Senhor, que o nosso propósito aqui é para edificar, abençoar a vida dos nossos amados irmãos, daqueles que nos seguem aqui no Instagram e também no canal do YouTube. Que a gloriosa mão do Senhor seja conosco todas as semanas, trazendo ferramentas, sabedoria e discernimento para todos esses irmãos, e que milhares de pessoas sejam abençoadas através da sua sabedoria, Senhor. Toda honra e toda glória seja dado ao Senhor. Amém e amém. Sejam bem-vindos todos os irmãos que estão aqui conosco. Bem, então, para começarmos hoje, aleluia, quero mandar meu grande beijo aqui para o meu filhão Vitor Cascão, que está na área. Também aqui, Amada Videira em João Pinheiro. Então, nosso propósito aqui é compartilhar com você ferramentas, e você pode interagir aqui fazendo perguntas. Vamos aprendendo juntos aqui a fazer este novo quadro Videira Três Marias. É claro que a maioria das pessoas que me seguem são pessoas são pessoas que trabalham no ministério ou igrejas, porque de fato essa é a nossa experiência há mais de 20 anos no ministério. E Deus tem nos abençoado de uma maneira tão tremenda em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no estado e também nas nações. E eu me lembro de Atos capítulo 1, dos Salmos capítulo 1, que fala que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Então, essa aqui é uma roda. Temos uma roda de pastores, que é um grupo que antecede a Vinha de Minas Gerais, para compartilhar também ferramentas ministeriais. Então, eu louvo a Deus, porque ao estar aqui, você está sentado numa roda de pessoas que vão compartilhar com você coisas do céu. E também, à medida que eu for falando os versículos aqui, corre e vai colocando os versículos aqui para nós podermos interagir. Amém? Então, pastor Mateus mostra Jesus como rei. Marcos mostra Jesus como servo, e o evangelho de Lucas. Olha, as perguntas já estão fluindo aqui. Nós temos os 4 evangelhos, são chamados evangelhos sinóticos, quer dizer, visões de Jesus. Nós temos o evangelho de Mateus, conforme disse aqui o pastor Iago, Jesus como rei. Por isso Mateus foi escrito para os judeus. Marcos, Jesus como servo.
né? E você consegue ver essa genealogia de Mateus diferente da genealogia de Marcos, que não tem genealogia, porque Marcos é o servo. Servos não têm genealogia, são escravos, mas reis têm genealogia. Portanto, Mateus tem genealogia, Marcos não. E Lucas tem. Então, nós vemos Lucas como Jesus como homem e João como filho de Deus. Todos estes evangelhos, eles são, como diz, sinótipos, eles foram escritos para um grupo, para mostrar àquele grupo uma verdade. Mateus, então, você consegue ver características, vamos estudar Mateus em nome de Jesus, se o Senhor permitir, após o estudo bíblico de Êxodo. Esse sim eu continuo diariamente lá no canal do YouTube, azemarfreitas.tv, às 16 horas, todos os dias de segunda a sexta. Vem comigo. O próximo, se o Senhor permitir, será Mateus. E você então tem, Iago, o Evangelho de Mateus, Jesus como rei. Por isso ele tem genealogia. E a genealogia começa, você pode perceber que ela é uma genealogia real. Ela fala de Davi, o rei. Mas se você for para Lucas, você não verá uma genealogia real. Você verá a genealogia que vai terminar na família carnal de Jesus, Maria e José. Então, respondendo a sua pergunta, Jesus como rei, muito bem. Marcos como servo, Lucas como homem, o filho do homem, e João como o filho de Deus. Amém? Bem, estamos juntos aqui, ok? Obrigado, Alice está colocando aqui. Alice que está sempre presente, vai colocar os versículos para mim. Amém, Alice? Vamos estar juntos aí nesse compartilhar. Para entrarmos hoje, eu gostaria de compartilhar com você em Gênesis, porque se nós vamos estabelecer algo, ou se você está aqui me ouvindo e está estabelecendo uma empresa, um ministério, está pensando em escrever um projeto, escrever um livro. Hoje, por exemplo, eu estava auxiliando, dando consultoria para um irmão que quer escrever um livro. Ele nem mora no Brasil, mora fora do Brasil. E ele é um executivo de uma grande companhia. E ele disse, pastor, você me ensina a escrever um livro? Eu falei, eu não, mas a equipe da Dracma, sim. Eu posso direcionar você e auxiliar você. Então, eu não sei qual é o seu empreendimento, se você está aqui conosco nesse quadro porque deseja empreender no ministério, deseja empreender um negócio próprio, como eu vi aqui há pouco uma empresa ao vivo conosco, ou se você deseja ter um projeto pessoal, como este irmão que quer escrever um livro. Então você percebe que temos aí as ênfases da dracma, né? Lembra da parábola? É Lucas capítulo 15, depois nós vamos pegar aqui essa parábola. Eu já fiz uma introdução na semana passada sobre como seria esse quadro da dracma, mas eu reviso aqui com você nas vertentes da ovelha perdida, ministério, da dracma perdida, finanças, carreira, profissão, empreendimento, e o filho perdido, família, projetos pessoais. Então, esse irmão é um projeto pessoal de escrever um livro. Então, nós podemos aqui compartilhar sobre isso, não há nenhum problema. Agora, existe uma coisa que é básica em todo projeto e empreendimento, seja ministerial, profissional ou familiar. Nós temos aqui um manual, e este é um manual glorioso, é o manual da Palavra de Deus. Este manual é um manual para todas as coisas. É um manual para aqueles que estão em busca da ovelha, ou seja, manual para ministério. Este é um manual para aqueles que estão buscando a dracma, ou seja, prosperidade, estruturação financeira da empresa, da família ou do ministério, e é também um manual familiar. Então, tudo que eu falar para você aqui terá uma base, e a base será as Escrituras. A base foi, é e será sempre a palavra de Deus. Agora, é claro, vamos acrescentar ou edificar sobre essa palavra com os materiais que nós, ao longo dos anos, fomos aprendendo
na experiência administrativa como gestor de empresas, departamento financeiro, departamento de marketing, como estruturador de editoras. Quando eu comecei no ministério na Igreja Videira em 2000, eu fui designado para um departamento que era a editora Videira. Naquela época não havia uma estrutura no departamento. Era só um departamento da igreja que consistia na gravação das palavras do pastor Aloísio e nos livros que ele gostaria de escrever. O pastor Aloísio hoje é um escritor reconhecido mundialmente. Seus livros, seus mais de 60 livros, já estão em várias línguas, inglês, alemão, muitas línguas, francês. Então é um escritor mundial, é um pastor muito bem sucedido, mais de 30 anos de ministério. Mas naquela ocasião eu fui designado como obreiro por conta da experiência administrativa para estruturar um departamento da igreja, que era a editora Videira. Mas não havia um departamento comercial, não havia um departamento de criação. Então, para ter uma editora, você precisa ter pessoal da criação, pessoal do design, pessoal que vai fazer a diagramação do livro, que vai desenvolver capa, que vai fazer o trabalho gráfico, você precisa ter um departamento comercial. Mas isso tudo não existia, era incipiente, era um projeto. Então, aqui você pode estar comigo na Dracma em muitos níveis. Você já pode ter uma empresa consolidada e você quer uma orientação para a estruturação financeira. Ok. Você pode ter um embrião, uma semente, um projeto, que é um sonho no seu coração. É um projeto que você almeja estruturar. Ótimo também. Ou você pode já estar com isso em um nível de local, como na sua cidade, estadual e até mesmo internacional. Bem, então vamos tomar a palavra de Deus para alicerçar o que nós queremos construir aqui juntos, nessa primeira dracma. Então, capítulo 1 do livro de Gênesis, eu quero ler com você as escrituras e ensinar para você princípios espirituais que você pode aplicar no ministério, na sua vida profissional e também na sua vida pessoal. A Bíblia diz, pegue a sua Bíblia ou escreva por favor aqui para mim, Alice, capítulo 1 de Gênesis e versículo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Bem, eu queria ir com você, nesse primeiro momento, construindo algo com aquele que é o construtor eterno, com aquele que está edificando até o dia de hoje. Se você quiser construir algo bem sucedido, você deve tomar, por exemplo, alguém que foi bem sucedido e alguém que é bem sucedido. Então está aqui. Você pode tomar, por exemplo, a palavra de Deus. Por quê? Porque aqui nós vamos acompanhar a criação, a Gênesis, ou seja, a criação do empreendimento divino, do empreendimento celestial. E se há, de fato, um empreendedor poderoso, maravilhoso, que não comete erros, é o Senhor. E ele vai agora. Eu quero chamar a sua atenção, pastor, mas o que isso tem a ver com o meu empreendimento? Bem, Deus poderia criar todas as coisas com apenas um pensamento. Deus poderia estalar os dedos e criar todas as coisas com apenas o estalar, nem dos seus 2 dedos, só de um, apenas um. E todas as coisas seriam criadas, a vida, os céus, a terra, os micro-organismos, os animais, a erva. Ele não fez por quê? Porque ele está aqui dando um plano, um planejamento de como eu e você deveríamos criar as coisas, como eu e você deveríamos empreender, como eu e você deveríamos trabalhar e como eu e você deveríamos, no final do processo,
descansar. Então, eu vou passar com você aqui construindo coisas. Eu espero que você tome nota, eu espero que você mande perguntas no direct e interaja com esse projeto. E chame também profissionais liberais, não somente cristãos, para participar conosco aqui. É um quadro que eu quero abençoar você com a base na palavra de Deus, a experiência ministerial e a experiência também profissional. Na cidade de Belo Horizonte, que é uma metrópole, no estado de Minas Gerais, com 853 municípios, o estado com o maior número de municípios da federação, 20 milhões de habitantes, e também a experiência internacional das nações africanas, Estados Unidos, Europa, enfim. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra no princípio é Bereshit, no hebraico, que leva o nome do livro, Gênesis. Então, os judeus, eles dão nome aos livros pela primeira palavra que aparece. Então, se você pesquisar aqui, eu tenho uma Bíblia que eu quero recomendar para você, porque você é uma ferramenta poderosa. A Bíblia é chamada Olive Tree. Você é um aplicativo, eu tenho, e recomendo que você compre a versão que tem Strongs, que é um dicionário bíblico. Esse irmão dedicou a sua vida a fazer esse dicionário. Então, quando você tem essa ferramenta, eu tenho ela aqui no meu tablet, eu clico na palavra e ele já me dá o dicionário, né, o que ela significa no dicionário. Então, nós temos aqui Bereshit, que significa primeiro, começo, melhor, principal, princípio. Então, você quer começar alguma coisa? Comece da maneira como Deus começou, porque aí você vai começar certo. Comece da maneira como o Senhor começou. Mantenha da maneira como Ele mantém e tenha uma perspectiva do futuro como Ele tem. Então, se você quer começar, está aqui um manual perfeito, o livro mais glorioso para você ler com a ótica do Novo Testamento, mas com a ótica do seu projeto, do projeto ministerial, profissional ou familiar que você tem. Então, no princípio, no Bereshit, criou Deus os céus e a terra. Então, eu posso aplicar isso aqui, por exemplo, na visão aqui da dracma no ministério. Eu quero começar alguma coisa no ministério, no Bereshit. É o princípio. O que eu devo fazer? Você deve lembrar que quem cria todas as coisas, o iniciador, é o Senhor. Deus, ele tem uma grande preocupação com as fontes, ou seja, aquilo que é o iniciador, o criador. Aquilo que você está pensando em fazer, empreender, é fruto do mercado? É fruto de um pensamento que você teve? Ou foi o Criador que colocou isso no seu coração? No princípio do seu negócio, no princípio da sua família, no princípio do seu casamento, no Bereshit da igreja, no Bereshit da empresa, no Bereshit da profissão, o Criador está presente? Ele é o iniciador? Se não é, eu recomendo que você aguarde. Não inicie nada que não tenha sido criado em Deus. Não inicie, pastor, mas é uma coisa boa. Coisas boas não iniciam na terra. Coisas boas iniciam nos céus, porque esse mundo é caído. Então, eu não recomendo que você inicie uma empresa ou não recomendo que você inicie um projeto pessoal. Por exemplo, um casamento é um projeto pessoal. Você vai iniciar um relacionamento. A sua dracma é a dracma familiar, um relacionamento pessoal. Você quer no Bereshit, no princípio daquele relacionamento. Como que eu devo começar? Deus é o criador disso? Ele é que colocou no seu coração? Ou foi porque alguma pessoa falou para você? Ou foi porque você leu no jornal que está dando dinheiro? Não. Não recomendo que você faça isso porque não é uma base sólida, não é uma base eterna. Jesus disse que se você
quer construir algo, você deve construir sobre a rocha. E sabemos que a rocha é Cristo. O apóstolo Paulo diz na sua primeira carta, no capítulo 3 de Coríntios, ele diz que ele colocou o fundamento. O fundamento é Cristo. Veja cada um como edifica. Eu estou aqui lançando hoje o fundamento. Nós poderíamos chamar esta dracma de hoje de o fundamento, ou bereshit, o princípio. Você vai principiar alguma coisa. A pergunta básica é, a premissa básica é, isso foi criado em Deus? Pastor, como que eu sei disso? Você tem uma convicção da parte de Deus? Como pastor eu poderia ter uma convicção da parte de Deus? Bom, você poderia ter uma palavra que Deus te deu para iniciar este ministério, este relacionamento, esta empresa. Pastor, mas eu não tenho uma palavra. Bem, então eu te recomendo ter com alguém que tenha a palavra. Eu te recomendo procurar o seu pastor, o seu líder, procurar alguém experiente, compartilhar o projeto, para ver se esse projeto testifica. Você precisa de uma convicção para um empreendimento, porque segundo o SEBRAE, que é um órgão que dá assessoria a micro e pequenas empresas, 85% dos negócios no Brasil, das micro e pequenas empresas no Brasil, 85% dados do SEBRAE, fecham antes de 1 ano. Por quê? Porque erraram no bereshit. Não consultaram o Senhor. Antes de Davi fazer as suas guerras, você pode ler nas Escrituras, especialmente nos livros de Samuel e Reis, Davi consultava o Senhor. Apesar de ser um guerreiro experiente, apesar de ter muito conhecimento, a Escritura diz que Davi consultava o Senhor antes de sair para uma guerra. Suba ou não subo? Saul não fazia isso. Mas a Escritura testifica que Deus dava a Davi vitórias por onde quer que ele ia. Sabe por quê? Davi tinha um bereshit. Davi tinha um princípio. Eu quero saber se é Deus que está iniciando isso. Eu estou aqui com você, iniciando um quadro, fazendo um projeto de um empreendimento, de uma consultoria chamada Dracma. Bem, eu não fiz isso instantaneamente. Eu fui consultando o Senhor. Pastor, mas essa convicção ela pode ser instantânea ou ela pode ser sendo construída? Pode ser construída ao longo do projeto. Estou vendo aqui o meu irmão Elton. Meu irmão Elton, um membro da nossa igreja aqui em Belo Horizonte, ele tem um desejo na área de aviação. Então, o que ele está fazendo? Ele está checando as bases. Ele está checando a convicção. Ele está checando se Deus é o iniciador desse projeto. E quando você checa isso, você não vai se frustrar, porque o Espírito do Senhor vai te conduzir. Agora, quando você vai sozinho, afoito, de repente, movido por circunstâncias externas, movido pelo mercado, movido por pessoas, movido até pelos seus desejos pessoais, a chance de você estar nas estatísticas do SEBRAE é muito grande. Alguns frustram até com o ministério. E eu quero lembrar você, aqui nossa irmã Alice colocou o versículo, 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Bem, você pode até lançar outro fundamento, mas não será o fundamento que eu estou compartilhando com você. Eu quero compartilhar com você um fundamento que é uma rocha. Então, Alice é uma empreendedora da cidade de Paracatu, interior de Minas Gerais. E ela está lá empreendendo, por exemplo, com pipocas gourmet. Então, ela precisa verificar aonde está o início disso, o bereshit, no princípio da minha editora. Eu tenho uma editora chamada Editora Presença, há mais de 10 anos. Então, antes de iniciar a Presença, eu consultei o Senhor. É a vontade do Senhor? E aí você precisa estar sensível à sua voz. Você precisa estar sensível aos sinais que Deus manda. Há pessoas ao seu redor, maduras, a quem você deveria consultar. As pessoas que estão ao seu lado, se você é casado, tem um cônjuge, isso abençoa o seu cônjuge concorda. A sua liderança espiritual está com você nesse projeto.
vá devagar. Deus poderia ter feito o mundo, com o clique dos seus dedos. Não fez. Ele investiu 6 dias. Por que ele fez em 6 dias? Se ele é o Criador, ele poderia ter feito em 6 segundos, para mostrar para você um princípio espiritual na formação, na construção, na criação de todo empreendimento. Você não deveria ir afoito. Vá de glória em glória. Vá checando a criação divina. Vá avaliando com as pessoas maduras. Vá consultando os resultados. Você vai ver que Deus faz uma avaliação constante. O versículo 4, viu Deus que a luz era boa. Versículo 5, e chamou a luz dia e foi o primeiro dia. E Deus vai vendo que isso é bom. Viu que a luz era boa. À medida que você vai caminhando no projeto de relacionamento pessoal, que nós chamamos de corte, você vai medindo. Está sendo bom? Estou sendo abençoado? Aquelas pessoas que estão me acompanhando, os meus pais espirituais, os meus pais naturais, eles estão concordando comigo? Você vai começar um empreendimento, eu já vou lá no banco fazer um empréstimo porque esse negócio está bombando, eu vou ganhar muito dinheiro. É mesmo? Tem certeza? Bereshit, Deus está com você. Ele criou, no princípio Deus criou. Ele poderia ter criado só com um pensamento. Não, mas ele resolveu falar. Daqui a pouco eu vou chegar aí. No princípio, eu quero impressionar você com esse fato. Não temos pressa aqui na Dracma, porque estamos falando do seu negócio, porque estamos falando do seu ministério, porque estamos falando da sua família. E nesses quesitos você não pode se apressar, porque a Escritura diz que quem precipita, peca. Então, queridos irmãos, faça como Deus fez e você será como Ele é, bem-sucedido. Porque o apóstolo João diz que tal qual Ele é, nós somos também neste mundo. Então, você pode pegar a palavra de Deus e aplicá-la no seu ministério. Vá devagar, vá como Deus fez, Ele fez de glória em glória. A Bíblia diz que o justo é como luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Estou vendo o Felipe aqui, que está numa trajetória ministerial. Ele teve uma trajetória na igreja local, depois uma trajetória estadual e agora está numa trajetória internacional. Não foi de uma vez, foram anos. Ficou 2 anos comigo aqui em Belo Horizonte fazendo o seminário. No caso dele é uma dracma ministerial. Depois outros 3 anos na cidade de Unai. Então você percebe local, estadual e agora internacional. Ele está na cidade do Cabo, na África do Sul. Poderia ter feito uma vez? Sim. Poderia ter saído da cidade dele imediatamente, já embora para os Estados Unidos, embora para a África? Sim. Não é a maneira que Deus fez. Ah, pastor, mas eu conheço o fulano e deu certo. Mas você também conhece o ciclano e deu muito errado. Ele acabou com todo o dinheiro que tinha, ele acabou até, talvez, com a família e o casamento e voltou destruído. Então você pode escolher seu próprio método de fazer as coisas. Deus te deu liberdade para isso. Você vai ter dezenas de outros autores e administradores e consultores também orientando você das mais diversas formas. Fique à vontade, você é livre. Mas se você tem sido abençoado aqui, então chame outros para participar deste canal conosco, deste quadro chamado Dracma, toda quarta-feira às 10 horas da manhã. E também lá no canal, todas as dracmas não serão perdidas e nem enterradas. Elas vão ficar lá no canal do YouTube para que você possa ouvir e meditar, escrever e desenhar o seu projeto ministerial, profissional ou familiar. Mas não acabei. No princípio, Bereshit. Eu quero impressionar isso com você. Sabe qual é a etapa mais importante do seu empreendimento? É o Bereshit. É o começo. A maneira como você começa as coisas define aonde você vai chegar. Se você começou com Deus, eu tenho certeza, você vai chegar num lugar muito bem sucedido. Porque a vontade de Deus é te abençoar. Eu tomo a palavra como exemplo. A criação divina está aí, até o dia de hoje.
Quem está destruindo é o homem, não é Deus. Tudo que Deus criou, diz o livro de Jó, ele criou para ser perfeito. Ele não criou, Isaías, perdão, para ser um caos. Mas daqui a pouco você verá no versículo 2 que a terra era sem forma e vazia. Bem, ela não começou sem forma e vazia, ela se tornou. Então, ao iniciar um relacionamento, tenha certeza que Deus é que está iniciando esse relacionamento. Ao iniciar uma empresa, tenha certeza, é Deus que está iniciando essa empresa e Ele está te chamando para participar. Você, pastor, mas como assim? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te chamei e designei como profeta às nações. O propósito vem antes do projeto. O propósito vem antes de você. Deus não criou você para depois pensar o que fazer a seu respeito. Não. Deus tinha um propósito, um projeto. E aí Ele criou você. Deus tem um empreendimento e Ele vai colocar você nesse empreendimento. A questão é, Deus, qual é o empreendimento que o Senhor tem para mim? Os psicólogos, psicanalistas, né, eles desenvolvem isso para você fazer testes vocacionais, ou seja, descobrir qual é a sua vocação. Então, é uma boa maneira. Você quer fazer um teste vocacional? Faça, recomendo. Você pode descobrir isso em Deus, a sua vocação. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que não foram chamados muitos nobres de nascimento. Ele diz, reparai, pois, a vossa vocação. Está aqui meu nutrólogo, doutor Marcelos. Reparai, pois, doutor, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos nobres de nascimento, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos. Repara a sua vocação. Você tem uma vocação. Vá na direção da sua vocação e não na direção do mercado. O mercado não deveria ser o bereshit. Aquilo que você gosta não deveria ser o bereshit. O bereshit, ou seja, o princípio, o fundamento, deveria ser o propósito eterno de Deus. E para isso, a única maneira que você tem de fazer isso é consultá-lo. Você pode fazer algo sem consultá-lo? Infelizmente fazemos isso várias vezes, mas eu não te recomendo. Se você quer ter um empreendimento de sucesso, e aqui na Dracma nós estamos falando sobre isso, você então deve lembrar do bereshit, do princípio. O princípio é a parte mais importante do seu empreendimento, seja ele ministerial, profissional ou familiar. Então, você, por exemplo, deseja um ministério. Você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer isso de uma forma independente, ou você pode fazer isso em conexão com outras pessoas. Você pode fazer isso se ligando a uma rede de igrejas. Consulte o Senhor, porque antes de começar, eu recomendo que você tenha certeza que é Deus que está indo adiante de você e Ele está chamando você para ser um cooperador no projeto dEle. É Deus que é dono do seu negócio. Você é apenas o servo bom e fiel. Eu e você somos apenas o mordomo. Então, aqui na Dracma você vai ouvir muito essa palavra. Você é o servo bom e fiel. Você é o mordomo, mas Ele é que é o dono do seu negócio. Então, é Ele que diz que quando você vai abrir, é Ele que diz com quem você vai abrir, é Ele que diz com quanto você vai abrir. Então, não tenha pressa, porque Deus não fez as coisas apressadamente. Eu quero impressionar você, e eu não estou com pressa, eu posso ficar só nesse versículo hoje. Bereshit é muito importante. Ele está aqui, o primeiro versículo do primeiro livro da Bíblia. No princípio, criou Deus céus e terra. Essas duas coisas devem se misturar, céus e terra. Então, o seu empreendimento deve ser um empreendimento que mistura essas duas coisas. Você tem certeza da convicção divina para fazer o que você está fazendo e você opera na terra. Você recebe revelação dos céus e flui na terra. Por quê? Porque muitas crises virão. Nesses 20 anos
do ministério pastoral que eu estou envolvido, muitas crises vieram, mas eu sempre tive certeza, Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo, no lugar que eu estou fazendo, com as pessoas que eu estou fazendo, com os recursos que eu tenho na terra. Então, você tem revelação dos céus para operar na terra, revelação dos céus para trabalhar na terra. Você é aquele que tem a visão dos céus para fluir na terra. Então, o Bereshit é uma mistura de duas coisas, é uma conexão divina humana. É uma conexão entre céus e terra. Qual foram as duas primeiras coisas que Deus criou? Céus e terra. Eu posso falar mais disso com você na próxima semana, porque a dracma é densa e o nosso tempo já está terminando. Bereshit, o princípio do seu empreendimento, o princípio do seu relacionamento, o princípio do seu projeto pessoal não pode começar somente na terra. Deve haver uma conexão, como a escada de Jacó, que ligava a terra aos céus. Os anjos de Deus subiam e desciam, e é assim que ele dá ordem aos teus anjos para que te guarde no seu empreendimento, no seu ministério, na sua família. Mas o seu empreendimento, ministério, a sua família, é como esta escada de Jacó. Anjos de Deus subindo e descendo, cercando você, protegendo você, porque você teve o cuidado do Bereshit. Você não iniciou de qualquer maneira. Você não iniciou pelos seus próprios pensamentos. Não foi uma coisa que você acordou pensando, vou fazer isso, e logo foi fazer. Você leu numa revista semanal, você leu num artigo. Tudo isso tem seu valor, mas essas coisas são da terra. E eu vou lá para Colossenses capítulo 3, junto com Alice, versículo 1. Buscai as coisas lá do alto. Deus criou céus e terra. A ordem bíblica é importante. Céus e terra. Primeiro céus, depois terra. As coisas que você faz, trabalha, começam na eternidade e se manifestam na terra. O que Deus colocou no seu coração para fazer não começou com um desejo pessoal. Se você gosta, é um bom sinal. Se você ama fazer aquilo que você trabalha, é um ótimo sinal. É um sinal que alguém colocou isso no seu coração. E esse alguém não foi seu pai, sua mãe, não foi seu pastor. Provavelmente foi Deus. Veio do céu. Lembra de Jeremias, capítulo 1 e versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, primeiro veio o propósito profético, depois veio Jeremias para cumprir o propósito profético. Então, eu tenho uma editora há mais de 10 anos. A editora existe para cumprir o propósito de escrever coisas como estas que eu estou te falando, para atingir as pessoas com o evangelho da graça de Deus. Foi o que ele me chamou para fazer. Por que eu fiz a formação em administração de empresas? Provavelmente para abençoar empresários, profissionais liberais. Por que eu fiz 12 anos de inglês? Para fazer o que eu faço hoje, a supervisão de 5 países de fala inglesa na África. Então, preste atenção, essas coisas não, quando eu comecei a fazer eu não imaginava, porque elas são eternas. Mas quando você conecta o eterno, a terra faz sentido. Quando você se conecta ao Criador, o seu empreendimento começa a fazer sentido. Você tem propósito, você tem realização, você tem satisfação. Você não trabalha por dinheiro, você trabalha por propósito. E o dinheiro vem em consequência do cumprimento do propósito. Porque todas as coisas que o Criador fez, sempre teve provisão para o seu empreendimento. Se você aplicar o que eu estou falando aqui ao ministério de Jesus, nunca no ministério de Jesus lhe faltou coisa alguma. E quando ele precisava de alguma coisa e não tinha, aquilo era criado. Por quê? Porque o propósito vinha antes do projeto. Há um projeto no seu coração e faz muito bem de tê-lo, porque os nobres projetam coisas nobres. Se você tem projetado coisas, você é da nobreza. Escravos não projetam. Escravos apenas trabalham um dia após o outro. Escravos se contentam com as panelas cheias de carne que tem lá no Egito, com os pepinos e melões. Nobres
projetam. Se você está aqui me ouvindo nessa live, seu coração está borbulhando de projeto, você já está com vontade de sair por aí fazendo, ótimo. Significa que você é do nosso time, você é do time dos nobres. E os nobres projetam coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Mas perseverará com Bereshit, no princípio. Antes de sair por aí vendendo o seu produto, antes de sair por aí abrindo a sua empresa, antes de sair por aí fazendo seu concurso público, antes de sair por aí definindo relacionamentos, antes de sair por aí mudando de cidade, Bereshit, o Criador, céus e terra. Você precisa ouvir aquilo que está sendo liberado nos céus a respeito do seu trabalho na terra. O primeiro capítulo e o primeiro versículo de todos os 66 livros da palavra de Deus. A maneira que você começa define aonde você vai chegar. Uma maneira divina ou humana. Uma maneira celestial ou natural, uma maneira superficial que se move apenas nessa terra, baseado em informações, conhecimentos humanos e naturais, ou aquilo que é divino misturado com aquilo que é humano. Então, eu tenho conhecimento como administrador dos números da economia, dos números de emprego, amo ler isso, leio as revistas semanais, leio os jornais, acompanho as notícias, mas não me movo por elas. Bereshit primeiro começou no céu, depois veio para a terra. Cristo não veio para a terra primeiro. Ele é eterno, Ele é Deus, Ele sempre existiu. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Depois Ele veio para a terra. Deus criou os céus para depois criar a terra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Não é primeiro o espiritual e sim o natural. Pastor, mas então é contraditório? Não. Aquilo que você vê no natural já aconteceu no espiritual há muito tempo. Você não está aqui comigo na dracma para ser abençoado. Você está aqui porque já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1 e versículo 3. Nós estamos aqui porque Ele, Jesus Cristo, já fez a obra lá no Calvário. Então, porque lá no Calvário a obra já foi realizada, eu posso pegar o meu empreendimento embasado nesta obra, e eu garanto para você, eu serei bem-sucedido. Como o Senhor disse para Moisés, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Você vai entrar em empreendimentos, será abençoado, mas ao sair deles também será abençoado. Talvez você venderá o seu empreendimento para grandes corporações. Talvez você vai começar o seu projeto, vem alguém para comprar. Você não se apega a projetos, você se apega ao propósito. Você não se apega a coisas, você se apega ao divino, a Cristo. Você não é dono de nada, você é o mordomo, é Deus que é dono do seu negócio. Inclusive é o nome de um livro, eu te recomendo. Deus é dono do meu negócio. Na próxima dracma eu trago ela para você. Antes de encerrar essa dracma, vamos orar, porque este é o caminho de todo o empreendimento bem-sucedido. Bereshit começa com Deus. E começa com Deus, continua com Ele, porque é dele, por Ele e para Ele. Início, meio e conclusão. É por isso que eu gravo aqui, sempre com esta palavra sobre a minha vida. Eu quero compartilhar com você hoje. Oh, que maravilha! Esse é apenas a primeira dracma. Bereshit, o fundamento. Seu negócio está sendo gerado hoje. Seu ministério está sendo gerado. Ele será gestado. O Espírito de Deus pairava, gerando, gestando esse empreendimento, gestando esse relacionamento. Eu te abençoo em nome de Jesus e declaro que o Criador já preparou uma maneira de te abençoar. Conecte-se a Ele, a Cristo, da maneira como você fluir no louvor e na adoração, na palavra Amazing Grace, a graça maravilhosa.
está disponível para você. Independente de onde você vive, a língua que você fala, quanto recurso você tem, qual a sua formação acadêmica, não importa. A graça está disponível para você empreender com Deus. Bereshit. Sem Ele, não. Sem Ele, Moisés disse, não vou. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ele também disse, eu não tenho nada, se do céu não me for dado. Essa é a primeira dracma que você tem, o que você projeta, o que você deseja. Deve vir dos céus para a terra. O Bereshit é a etapa mais importante da sua família, das suas finanças e do seu ministério. Leia a parábola, leia o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, medite e vem comigo, semana após semana. Nós vamos construir isso juntos, dracma após dracma, etapa após etapa, sem pressa, de glória em glória. Como a aurora, o justo vai contemplando o Senhor, de 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 18. Ele vai contemplando o Senhor, e quando ele contempla o Senhor, ele vai recebendo glória para a próxima etapa. Ele vai recebendo graça para dar os próximos passos. Ele vai recebendo inspiração divina para projetos na terra. No princípio, daquilo que você vai cooperar com Deus, mas você não está criando, é Ele que está criando. Hoje eu acordei com isso no coração. Acordei bem mais cedo do que de costume, porque quando você está empolgado com as coisas divinas, quando Deus está criando algo no seu coração, você se alegra, você se empolga. Você, pastor, mas eu ainda não tenho as ferramentas. Não se preocupe, daqui a pouco Deus vai começar a criar estrutura. Daqui a pouco pessoas vão começar a procurar você para te dar a estrutura, para te dar as ferramentas, para pagar o curso que você precisa. Eles vão te oferecer recursos financeiros, recursos materiais, oportunidades de trabalho, oportunidades ministeriais. Ah, não se preocupe. O Bereshit, o Criador, está colocando isso no meu coração e no seu coração. Isso que estamos fazendo aqui, Amazing Grace, só pode ser fruto da graça de Deus. Não foi um projeto que eu imaginei, nunca planejei ser um consultor aqui através das mídias sociais. Mas se você tem interesse nisso, me chama no direct. A equipe da Dracma vai ajudar você no seu empreendimento. Pastor, eu não consigo nem esperar mais uma semana para ter mais revelação como essa. Isso é um ótimo sinal. É sinal que no Bereshit tem um Criador aí, operando no seu coração, fazendo você sonhar com esses projetos ministeriais, financeiros ou profissionais e pessoais. Pai, nós glorificamos o Teu nome. Este é o dia glorioso que o Senhor fez. Este é o Bereshit, é o início. Podemos sentir a Tua presença, a Tua unção. Podemos sentir Tua motivação fluindo no nosso coração. E eu oro agora, abençoando aqueles e aquelas que estão nos acompanhando aqui agora ao vivo e depois que vão compartilhar esta live, mandar para vários lugares. Queime no seu coração esperança, fé, que você consiga ver o Criador fluindo no seu interior. Se há algo bloqueando este fluir, eu oro agora, seja quebrado em nome de Jesus. Se algo está impedindo você de sonhar, eu quebro agora em nome de Jesus. Toda decepção e frustração com projetos e empreendimentos passados, isso faz parte do passado. Deus reservou essa quarentena para começar a construir coisas novas no seu coração, para a glória de Jesus. Eu declaro e profetizo que a unção de Deus quebra todo jugo, a unção de Deus destrói
tudo aquilo que estava impedindo o fluir de Deus para projetos na sua vida, no seu ministério e na sua profissão. Seja abençoado hoje através desta palavra, Bereshit, o princípio da criação.